Só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Fala aí, galera. Hoje a gente meio que tá finalizando um ciclo, né? Então a gente meio que fecha tudo aquilo que a gente viu e a gente faz uma espécie de revisãozinha em um resumão que é pra gente consolidar tudo que a gente viu, tá? A gente começou entendendo que as coisas eram feitas de cargas, né? Feitas de átomos, e esses átomos tinham uma nova propriedade que a gente começou a estudar, que era uma carga. A gente foi com a Fórmula 1 e aprendeu que essas cargas elas tinham uma capacidade de se atrair ou se afastar, dependendo do sinal delas. Aí a gente viu formas de separar essas cargas, né? Formas de eletrizar um corpo ou tornar ele carregado, no caso, encher ele de carga. E a gente também viu, em seguida, que se esse corpo, né, fosse metálico, por exemplo, ele poderia conduzir essas cargas, ele poderia deixar essas cargas andarem livremente no interior dele. Foi aí que a gente entrou com um conceito que era o conceito de corrente elétrica. Então, aqui na 2, né, a gente começou com essa Fórmula 1, que falava da atração, da força de atração e repulsão das cargas. E aí a gente entendeu que as cargas poderiam andar livremente, dependendo do tipo de material do corpo. E aí a gente veio para esse ponto aqui, onde a gente estudou a corrente elétrica. O que era a corrente? Era uma passagem de cargas no interior de um material. Então a gente tinha um material, a gente definia ali um ponto de estudo e a gente contabilizava ali quantas cargas passavam e em quanto tempo. Se isso fosse alto, era muito, se não, era pouco, né? Se a corrente fosse alta, tinha muita carga passando. Se a corrente fosse baixa, se I fosse baixo, a gente tinha pouca carga passando. Depois a gente foi e entendeu que essa corrente, apareceram dois novos conceitos. O que estimulava essa corrente? Que era, no caso, a tensão. Quando eu criava uma tensão entre dois pontos, né, criava essa vontade das cargas irem de um ponto ao outro, eu estava, na verdade, criando uma tensão. Ou fornecendo uma energia para cada pacote de carga e passar de um ponto a outro. Só que aí a gente viu também que a coisa não era automática. Então, o estímulo era criar uma tensão, haveria uma corrente, mas essa corrente ainda ia depender de uma propriedade do material. Então, era assim, a tensão é o estímulo que eu dou naquela região. Daquela região, eu vou ver uma corrente que está aparecendo ali porque eu dei uma tensão ali. Então, essa corrente ela ia depender de uma propriedade da região que eu apliquei essa diferença de potencial ou essa tensão. Então, eu tenho dois pontos. Aí, dependendo do que está ali no meio, eu posso ter uma resistência alta ou uma resistência baixa. E aí, a gente evoluiu. Aí, eu lembro que eu fiz um exemplo, né, com pedágio, que pode não ter ficado claro, mas a ideia é a gente chegou num novo conceito, que era o conceito de potência. O conceito de potência ele tinha a ver com a energia por unidade de tempo que estava sendo ou consumida ou gasta ali, tudo bem? Então, potência era isso, energia por unidade de tempo. Só que na parte elétrica, a gente só precisava combinar tensão com corrente. A coisa já estava meio que facilitada para a gente não precisava pensar na energia nem no tempo, bastava pegar a tensão que a gente já tinha trabalhado e a corrente multiplicar os dois. Depois disso, né, ainda falando de potência, a gente meio que, como eu acabei de falar, né, a potência ela é o consumo por unidade de tempo, mas eu poderia querer saber qual foi o consumo de fato, quanto de energia foi fornecida ou gasta ali. Então eu pegava a potência e multiplicava pelo tempo que o aparelho ficou ligado. Então isso aqui era importante e a gente viu as aplicações. Por quê? Se eu sei quanto eu consumi de energia, eu posso querer saber quanto que eu vou pagar na conta de luz. Então o impacto era real para a gente, né? A gente podia pegar um aparelho de som, um computador, olhar a potência dele, ver quanto tempo ele ficou ligado e achar uma energia consumida por ele. Pode ser num mês, pode ser num dia. E se a gente tivesse a tarifa, eu botei aqui em tracejado, né? Nessa fórmula 4A, a gente ia ter um valor que a gente ia pagar na conta de luz. Então, só precisava saber quanto que de fato eu peguei de energia, me dá a tarifa. A tarifa era como se fosse o preço por energia. Então, pensa assim, num produto, né? A camisa está R$10, você compra 5, né? É R$10 por camisa. Então, você compra 5, você comprou 50.
Quer dizer, você gastou 50 para comprar 5. Então eu estou te dando um valor, um custo da tarifa, é só multiplicar pelo quanto você realmente vai comprar, né? Então, e aí, também na parte de exercício, eu cheguei a mostrar um exemplo dessa questão, e aí na parte de potência, é importante lembrar que essa potência aqui é o que a gente chama de potência nominal. Como assim? Potência nominal é quando o aparelho, o fabricante, está me falando que a potência é aquela. Tudo bem? Então é só uma potência que vem escrita. Mas e se eu ligar o aparelho numa tensão que não é a correta para ele? Ele vai me fornecer a mesma potência? Então a resposta é não, tá? Mas o problema não é nem que a gente ligue em outro lugar. O problema é tentar usar essa fórmula aqui de cima, né, para determinar essa fórmula 4, para determinar a nova potência. Por quê? No momento que eu mudo a tensão que eu liguei meu aparelho, eu também vou mudar a corrente que passa no interior dele. Então eu fiz um exemplo de um exercício onde eu tinha que ir da fórmula 4, aí o cara alterava a tensão, eu tinha que vir aqui na fórmula 3, ver como que a corrente mudava e depois voltar na fórmula 4. E aí existe aqui uma adaptaçãozinha na fórmula 4 que a gente faz. Na verdade a gente meio que inclui, ó. Se vocês repararem, a parte entre parênteses aqui é a parte onde estava o V, e eu peguei aqui esse R vezes I e joguei aqui dentro. E aí eu fiquei com uma nova fórmula e uma outra. Posso fazer tanto para corrente quanto para tensão. Aqui eu fiz para tensão, do lado direito eu fiz para corrente, e eu cheguei numa forma auxiliar, que é tipo, na verdade, ainda eu sempre vou poder fazer fórmula 4 e 3 e depois voltar para 4 para fazer esse tipo de questão. Ou eu posso vir direto aqui e usar uma dessas fórmulas que eu chamo de auxiliar. Por isso que eu botei até em outra cor, tá? Bom, isso fecha, galera, o nosso ciclo. Tudo que a gente foi fazendo foi entender mais ou menos como é que eram esses novos conceitos. Então a gente viu, por exemplo, corrente. Agora a gente sabe, por exemplo, que a corrente é medida em ampere. Então o nome ampere agora já é mais familiar para você. A tensão é aquela coisa que a gente fala em volts, tudo bem? A potência, né, que você vê em alguns aparelhos elétricos, você sabe agora do que ela está tratando. E você sabe até agora estimar quanto que você vai pagar numa conta de luz com determinados aparelhos elétricos. Isso fecha mais ou menos uma ideia, né, para a gente do que é o primeiro ciclo. E aí, só para a gente se despedir, né, desse primeiro ciclo, a gente vai voltar porque não termina aqui. A gente vai fazer só um exercíciozinho. Antes do exercício, tudo que a gente viu, galera, o que muda bastante assim na física, só para pontuar melhor, são os detalhes, onde está o contexto. Por isso que eu sempre falo, olha, só a fórmula não adianta, você tem que saber do contexto. Então, por exemplo, essa fórmula de força aqui, a gente viu muitas habilidades associadas a ela. A gente viu, por exemplo, como trabalhar com notação científica. Por exemplo, esse tipo de questão, ele pode ter uma fórmula complicada de te dar uma distância, e aí a questão já fica mais difícil. Ela pode ter uma geometria onde você tem um triângulo, e aí você vai ter que lembrar de geometria para achar essa distância que precisa para usar essa fórmula 1. Já na fórmula 2, por exemplo, a gente fala de cargas, mas a gente sabe que a gente fala ali, eu tenho que saber quanto que foi a carga que passou, mas cada elétron carrega um pouquinho de carga, então na questão eu posso não te dar a carga e te dar o número de elétrons e o número de cada carga que cada um transporta, que isso é fixo, tá? Mas se eu te disser o número de elétrons, eu não te disse a carga. Teve exercício disso. Então eu ainda tinha que pegar e fazer uma manipulação para achar a carga real que passou ali. Nessa fórmula da lei de Ohm, foi legal que a gente falou muito de região, né? Tipo, eu aplico uma tensão e ali naquela região eu vou ter uma resistência. E aí eu entrei nos detalhes de falar, olha, às vezes quando a gente trabalha com um aparelho elétrico, a gente pode considerar todo o aparelho elétrico como uma única resistência. Então isso pode ser um contexto que às vezes você não enxerga, mas é ali que a gente vai aplicar a lei de Ohm. Não a gente vai ver outras situações para separar melhor essa fórmula, mas tem contextos e você precisa saber estar ligado nos contextos. Fora aqui, né? Aqui é onde mais a gente viu aplicações porque mexeu com a conta de luz e aí a gente realmente viu alguma coisa mais palpável. Já aqui também
eu falei, cheguei a falar dos aparelhos elétricos. Eu falei, olha, tem uns aparelhos elétricos que são muito simples, que eles têm a funcionalidade de aquecer. Nesses aparelhos, essa lei de Ohm é mais real ainda. Por quê? Porque é só uma resistência que tem ali dentro. Então, é um aparelho simples com um fiozinho lá dentro. Então, são os exemplos: a torradeira, o chuveiro elétrico, a chapinha de aquecer, o ferro de passar. Todos esses aparelhos é uma tomada, uma resistência. Ou seja, tem os elementos de tensão, uma resistência que é o aparelho, e vai passar ali dentro uma corrente que vai fazer o meu aparelho funcionar. E é só isso. Então, para se despedir aí, agora sim, vamos fazer um último exercício onde todos não, né? Mas só essa parte final que a gente viu, ela vai ser contemplada, inclusive essas fórmulas que eu disse que são fórmulas auxiliares. Então tá. O chuveiro elétrico, vou ler a questão. O chuveiro elétrico representa as seguintes especificações. Então, essa é a potência que ele me dá se ele for ligado nessa rede aqui. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, olha, liguei ele corretamente, o valor da resistência elétrica do chuveiro quando ele está em funcionamento. Então, se eu vir aqui nessa fórmula 4, eu tenho potência, tensão e corrente. Eu não tenho aqui a corrente. Então, o que eu deveria fazer para achar a resistência? Eu precisaria ter a corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula 4 e 3 para achar o valor da resistência elétrica. Tudo bem? Então, vamos lá. Fórmula 4. Não precisa decorar o número, eu só botei para facilitar. E fórmula 3 é a lei de Ohm, que a gente viu também. Então, ele quer resistência elétrica? Então, eu vou vir aqui na potência, 2.200. Qual é a tensão? 220. Qual é a corrente? Eu não sei. Passo para lá dividindo. 2.200. 220. Isso aqui dá 10. Então, a corrente no chuveiro elétrico é de 10 A. Pode ver que é uma corrente alta. Agora, para achar a resistência, então eu venho e faço uso da outra fórmula, porque eu só usei isso para achar a corrente. Então, agora que eu sei que ele está ligado a 220, eu quero saber a minha resistência quando a minha corrente foi de 10 A. Então, esse número passa para lá dividindo, e a gente vai ter 220 dividido por 10. E a resistência vai ser de 22 ohms. Isso é importante? Porque, olha só, é assim que a gente às vezes vai na loja e sabe qual é a resistência correta para eu substituir. Quando esses aparelhos queimam, o que queima, como eu falei, ele só tem a resistência. Então o que queima geralmente é a resistência. Então quando você vai na loja de material de construção, você vai lá e pede, olha, eu quero uma resistência. E você pode usar essas informações para determinar qual é a resistência correta, né? Inclusive, às vezes eu cliquei no lugar errado. Às vezes o vendedor ele pode te dar uma informação errada e você pode contestar agora. Pode chegar e falar, olha, não é isso não, porque eu calculei e tem algo errado. Ele fala, mas serve no teu chuveiro. Não vai nessa não. Tá, aí na letra B ele pergunta, qual é a intensidade da corrente que eu atravesso? Só que a gente já fez isso, a gente precisou da corrente para calcular a resistência. Então, a gente já fez a letra B. Mas, olha só, o que eu queria mostrar é isso. Com as fórmulas auxiliares, a letra A, eu poderia usar essa aqui. Potência é igual a V ao quadrado sobre a resistência. Eu tinha a potência do chuveiro, que é 2.200. Eu tinha a tensão, 220 volts ao quadrado sobre a resistência. Quando eu faço isso, bom, vamos lá. Esse cara vem para cá e esse aqui volta dividindo e a gente tem 220 vezes 220 sobre 2.200.
Então, se eu cortar esse 0 com esse com esse, e esse 22 com esse 22 aqui que sobrou, fica ali uma resistência de 22 volts, como esperado, né? Tinha que dar a mesma coisa. 22 volts, ó, 22 ohms. Sacaram? Aí sim eu teria que fazer uma fórmula para a corrente. Tá, ó. Agora é a parte onde eu queria chegar mesmo. Caso o aparelho seja ligado numa rede de 110, eu poderia usar essa fórmula aqui? Então, a fórmula 4 não dá para usar assim, tá? Por quê? Porque essas potências aqui fornecidas foram potências específicas caso ele estivesse ligado corretamente. Quando eu ligar ele de forma inadequada, ele ou vai me fornecer menos potência ou vai me fornecer mais, podendo até queimar. Então, qual é a estratégia? A estratégia é, no momento que eu mudei aqui, ó, a rede elétrica, eu também alterei qual era a corrente no interior do aparelho. Então, eu até poderia usar essa fórmula aqui, ó. Mas eu tenho que lembrar que a potência já não é mais a mesma. Estou em cima da fórmula, né? Vou botar aqui. Porque eu liguei agora no 110. Então, para achar a nova potência dele, eu teria que saber a corrente. Como é que eu posso saber a corrente se eu souber a tensão? Bom, eu calculei uma resistência. Então, o que eu vou fazer é usar a fórmula 3. Vou usar a fórmula 3. V igual a R vezes I. Para achar a nova corrente. Então, eu tenho 110. A resistência é isso. E a nova corrente vai ser 110 sobre 22. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 11 vezes 10, 110. 22 é a mesma coisa que 11 vezes 2, concordo? Então, a nova corrente é 5 amperes. E qual vai ser a nova potência, então? A nova potência desse chuveiro vai ser 5 vezes a tensão que ele foi ligado. Então, eu tenho aqui 110. Era a corrente que ia mudar, então eu não sabia dela. E eu não podia usar a potência antiga, porque aquela era do fabricante. Então, isso aqui vai ser... Isso aqui vai dar 550 watts. Então, a potência dele, vê que cai bastante, né? Caiu muito. Outra fórmula, aí por isso que eu estou falando. Essas fórmulas auxiliares, elas já são a combinação. Você não precisa decorar, mas ela poderia te ajudar mais rápido. Olha aqui, ó. Eu tinha uma fórmula de potência que dependia da tensão e da resistência. Então, eu ia pegar aqui, ó. Qual é a potência quando eu ligo no 110? E a resistência agora está aqui, é 22. Então, isso aqui é aquele esquema, ó. 110 vezes 110 sobre 22. 22, isso aqui é 110 vezes 11 vezes 10. Isso aqui é 11 vezes 2. Então, eu corto esses dois. Isso aqui dá 5. Esse valor aqui, 10 sobre 2, dá 5. Fica 110 vezes 5 e dá 550 de novo. Então, isso aqui, né? A gente chega no mesmo resultado, mas a gente chega meio que num passe só. A gente não usa duas fórmulas. Entenderam? Então, é sempre bom você saber do que você está falando. Então, por que eu já sabia das coisas que eu estava falando? Porque sabendo que eu alterei a potência, a tensão do meu aparelho, liguei ele numa tomada diferente, eu tenho que saber que aquela potência informada pelo fabricante é só se ligar corretamente. Senão a gente vai ter outra corrente no interior e aí a gente teria que fazer uns trabalhos a mais, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu fui um pouquinho rápido, mas porque o foco mesmo era o resumão, né? Mas vê essa aula com calma, porque ela tem um exemplo bacana de aplicação dessas fórmulas secundárias. E esse é o encerramento, pessoal, do primeiro ciclo. Então, a gente trabalhou muitos aparelhos elétricos. O que vai ser o segundo ciclo agora? O segundo ciclo vai ser legal,
porque agora a gente vai para o interior dos aparelhos elétricos. A gente vai aprender mais sobre os componentes elétricos, mais sobre questões do circuito, e a gente vai investigar mais ainda um pouquinho a lei de Ohm e como é que ela funciona quando está todo mundo misturado, ok? Então, valeu!